Em abril de 2008, o mundo ficou chocado com a revelação de um dos mais horrendos casos de abusos de que há registro. Parece que estou sempre a ver a cara dele. Ele tratava-a como lixo, tal e qual. Na cidade de Amstetten, na Áustria, descobriu-se que Josef Fritzl, respeitado empresário, pai e marido, tinha mantido uma das suas próprias filhas cativas na cave da casa da família durante 24 anos. Durante esse período, violou-a repetidamente. Ela teve 7 filhos dele. Eu tenho o direito de dizer a verdade. Por que é que eles não querem falar? Têm alguma coisa a esconder? O cão rosnava, ladrava e levantava as orelhas. Talvez sentisse alguma coisa debaixo da casa. Ninguém sabia o que se passava, nem mesmo a sua própria família. Durante a realização deste documentário, obtivemos vídeos caseiros e fotografias de família nunca antes vistos e tivemos acesso àqueles que lhe eram mais próximos. Queres experimentar? Então tenho de ir buscar a câmara outra vez. Muitos nunca tinham falado. Esta é a história de Josef Fritzl. Fritzl, o monstro de Amstetten. A história daquilo que aconteceu a Elizabeth é difícil de compreender. Violada mais de 3.000 vezes pelo próprio pai, partos solitários na escuridão de uma cave infestada de ratazanas. O que eu nunca esquecerei é o cheiro da cave. Ainda sinto o cheiro. Tenho o cheiro metido no nariz. Estava acorrentada à parede, com tetos inacreditavelmente baixos, sovas, tortura e quase morreu de fome. É um homem horrível. Não sei se é doente, não sei. Talvez os médicos se pronunciem durante o processo, mas é um homem horrível. Então, quem é Josef Fritzl? Cresci no seio de uma família pobre. O meu pai era um patife que sempre traiu a minha mãe. E ela a expulsou de casa quando eu tinha 4 anos. E com toda a razão. Depois disso, éramos só nós os dois. Cresci na era nazi e o rigor e a disciplina eram muito importantes nessa altura. É provável que, subconscientemente, eu tenha interiorizado algumas dessas coisas. É normal. Nas últimas semanas da guerra, Josef começou a frequentar a escola em Amstetten, onde era 2 anos mais velho do que os seus colegas de turma. Na escola Karl Dunkel, tornou-se seu amigo íntimo. Nós chamávamos-lhe Pepperl. Na Áustria é Josef, mas nós chamávamos-lhe Pepperl. Ele era um pouco superior a nós, se é que me faço entender. Era 2 anos mais velho do que nós. Deve ter sido por causa da confusão da guerra que entrou tão tarde para a escola. Era um aluno discreto, sem dúvida. Eu diria mesmo que era um dos melhores alunos da nossa escola. No seu depoimento à polícia, Josef conta como a mãe se recusava a entrar nos bunkers quando as sirenes de ataque aéreo soavam, deixando o filho aterrado nas mãos dos vizinhos. Apesar da guerra, Josef revelou-se um rapaz inteligente e fez sucesso na escola.
A minha mãe era uma mulher forte. Ensinou-me a disciplina, a ordem e a perseverança. Ele era um solitário. O pai de um amigo costumava dizer-nos: meninos, tomem conta do Fritzl. Ele é um menino muito pobre. Friedrich Leimlaner também se lembra bem de Josef. Sim, trouxe uma coisa, se estiverem interessados. Esta foi a última fotografia que tirei com Josef Fritzl. Foi na nossa reunião de turma em outubro de 2007. Conheci o Josef no primeiro ano da escola secundária. Não sabíamos de onde tinha vindo. Apareceu de repente. Nunca soubemos o que fazia antes. Era óbvio que já tinha andado na escola, mas não sabíamos onde. Era um amigo. Um colega realmente agradável. Sem dúvida. Depois do segundo ano, começou a pentear-se e, de repente, tornou-se mais aberto. Punha brilhantina no cabelo. Antes disso, não estudava muito. De repente, tornou-se um dos melhores da escola. A mãe era uma mulher muito modesta, pobre. Vestia-se sempre de escuro. Sempre tive a sensação de que não gostava muito que o fôssemos visitar. Ele tentava sempre manter os amigos afastados de casa. Ela era a melhor mulher do mundo. E, de certa forma, eu era o marido. Era o único homem da casa. Amava-a acima de tudo. Se tinha fantasias com a minha mãe, provavelmente, mas era forte e conseguia reprimir os meus impulsos. Josef Fritzl deixou a escola para se tornar engenheiro. Mais tarde, já mais velho, comecei a sair e tive vários casos amorosos. Depois encontrei a Rosemary. Ela não tinha nada em comum com a minha mãe. E, no entanto, havia semelhanças. Ela era muito mais tímida e fraca do que a minha mãe. Eu conheci a mãe dele. Era uma mulher muito dura. Ele apanhou muitas tareias, lá isso é verdade. A minha irmã sempre foi uma pessoa muito sossegada. Passava despercebida na multidão, ao contrário de outras adolescentes. Era muito sossegada. Conheceram-se num café, passada uma semana, ela levou-o a casa e apresentou-o aos nossos pais. Ela nunca tinha tido namorado. Ele foi o primeiro. A minha primeira impressão foi boa. Ele era jovem, simpático e cordial. Causava boa impressão. Isso mudou com os anos. Ele tornou-se um déspota. Só a palavra dele contava. Dizia-lhe para parar de comer, que já estava gorda demais. Dizia isso às duas. A minha atitude para com ele mudou. Isso não é coisa que se diga, nunca. Menos de um ano depois de ter conhecido Rosemary, os dois casaram. Ela tinha 17 anos. Josef, que trabalhava numa siderurgia local em Linz, foi viver com os pais de Rosemary e Christine.
O primeiro dos seus 7 filhos surgiu pouco depois, em 1957. Era aqui que dormíamos quando éramos novas. Depois o Fritzl também veio viver connosco. Como trabalhava na fábrica, era mais fácil se morasse aqui connosco. Ele costumava trabalhar até tarde. Na realidade, passava a noite a andar de bicicleta e a espreitar às janelas. A verdade acabou por se saber. No dia 6 de outubro de 1967, os acontecimentos deram uma reviravolta surpreendente quando Josef Fritzl violou uma mulher da região. Foi preso e condenado pelo crime, tendo cumprido 1 ano de uma pena de 18 meses. Nós achávamos que talvez ele fosse um voyeur. Todos somos um pouco. Mas o facto de ele ter violado uma mulher na sua própria casa foi um grande choque para nós. Mas pequeno comparado com o que aconteceu depois. A história viria a repetir-se. Maria Neubauer também foi atacada por Josef Fritzl ao regressar do trabalho na fábrica local. Esta é a primeira vez que ela fala de tentativa de violação. Eu estava prestes a tirar as chaves da bolsa e a enfiar a chave na fechadura, quando ele me agarrou de repente, por aqui. Eu debati-me, mas nem consegui gritar. Tão grande foi o choque. Ele estava pronto para o sexo, totalmente pronto. Mas não conseguiu derrubar-me. Largou-me e ao fugir disse: "Um dia hei de te apanhar." E foi tudo. Não disse mais nada. Depois levantou-se, montou a bicicleta, andava sempre de bicicleta, e fugiu a toda a velocidade. Foi ali no canto. Eu nunca parei de me debater. E foi isso. Desde então que tenho pesadelos. Assombram-me desde o momento do ataque. Quando foi libertado da prisão em 1958, Rosemary perdoou ao marido. A minha irmã estava cega de amor. Para ela não havia outro homem. Estava loucamente apaixonada por ele, por isso perdoou-lhe. A minha irmã é fraca, deixava-o dominá-la. À superfície, a família Fritzl, Josef, Rosemary e os seus 7 filhos eram uma unidade coesa e de sucesso. Paul Aurora foi o melhor amigo de Josef durante 30 anos. Todos os anos as duas famílias faziam férias juntas na estância lacustre de Mondsee, onde Josef, já um empresário de sucesso, comprou a pensão Cistern em 1973. Era sempre para aqui que vínhamos passar férias. Era aqui. Aquela é a mesa que o Sepp e eu costumávamos nos sentar. Estávamos sempre na brincadeira.
Rosemary trabalhava nas cozinhas. A Rosemary era sempre alegre. Era ela que cozinhava e fazia tudo. Era ela que geria a pensão. Todas as filhas ajudavam. Até a minha filha ajudava às vezes. O Fritzl quase nunca lhe dava nada, era um fuinha. Deu-lhe a cozinha, a sala, mas em termos de dinheiro nunca lhe deu nada. Ela tinha de trabalhar para ter alguma coisa. Por qualquer coisinha ameaçava trancá-la em casa. Ela vivia constantemente com medo pelas crianças e por si mesma. Acho que isso explica muita coisa. Ele tratava-a como lixo, tal e qual. Sempre quis ser um bom marido e um bom pai. Admito que sempre dei valor à decência e ao bom comportamento. Elizabeth, nascida em 1966, foi o quarto dos 7 filhos de Rosemary e Joseph. A Elizabeth? Ela era muito sossegada, tímida. Não procurava o contacto. Acho que era tímida demais. Quando vinha para o nosso parque de campismo, era muito acanhada. Como se tivesse medo. Ele era uma pessoa implacável. É só isso que posso dizer. Uma pessoa realmente implacável. A Rosemary contou-me que a Elizabeth apanhava muitas tareias. Disse-me que o Joseph não gostava da Elizabeth. Eu perguntei-lhe porquê e ela respondeu que simplesmente não gostava dela. A minha irmã só queria que ele a deixasse em paz. Queria paz em casa. Em 1982, a pensão ardeu. Convencida de que tinha sido fogo posto, a polícia prendeu Joseph por um breve período, mas perante a insuficiência de provas, ele em breve foi libertado. Eu vi-o e disse-lhe, ó incendiário, anda cá. Ele perguntou-me se eu estava doido. Eu respondi-lhe, desculpa, tem lá calma. Ele esteve detido durante 14 dias, pelo que ouvi dizer, mas nunca conseguiram provar nada. Por isso tiveram de o libertar e a companhia de seguros pagou. Toda a gente acha que foi ele. Mas isso nunca foi provado. Foi depois disso, deve ter sido em 1981 ou 82, que comecei a transformar uma divisão da minha cave numa cela. A atenção de Joseph voltou-se para a sua filha adolescente, Elizabeth. Após ter sido libertada, em 2008, ela afirmou que ele começara a abusar dela aos 11 anos. As gêmeas Krista e Jutta eram as melhores amigas da Elizabeth na escola. Costumávamos encontrar a Elizabeth na paragem de autocarro. Falávamos do tipo de coisas que as adolescentes costumam falar. E também fumávamos aqui às escondidas. Tínhamos de ter cuidado com os professores, por isso escondíamos o cigarro atrás das costas. Passámos bons momentos com a Elizabeth. Nesta fotografia de turma, Krista está sentada logo atrás da Elizabeth. Éramos muito discretas. Duvido que o pai dela soubesse de alguma coisa. A Elizabeth era mais o meu tipo de pessoa. Era assertiva. Ele não gostava nada disso. Elizabeth Fritzl, agora com 16 anos, era já vista pelo pai como uma criança problemática.
Em 1983, fugiu de casa com outra rapariga. O amigo Josef Leitner sabia que Elisabeth andava a planear deixar a casa da família. Fugiram as duas para Viena. Ficaram na estação. Andaram por ali até encontrarem alguém com quem ficar. Depois a polícia chegou e encontrou as duas raparigas. No dia seguinte entregaram-nas a Fritzl. Ele foi buscá-las a Viena. Foi a última vez que elas se viram. Não foi a última vez que Elisabeth foi arrastada pelo pai de volta para a casa da família em Amstetten. Fui visitar Elisabeth e toquei à campainha. A Rosemary deixou-me entrar, mas depois o Josef viu-me e disse-me para pôr a andar, que não tinha nada a fazer ali. Saí imediatamente e a porta fechou-se. Não se podia lá entrar, era assim que as coisas eram. Foi a primeira e a última vez que tentei vê-lo em casa. Desde que ela entrou na puberdade, que deixou de obedecer a regras. Passava noites inteiras em bares obscuros, a beber e a fumar. Eu só tentei tirá-la daquela miséria. Arranjei-lhe trabalho como empregada de mesa, mas ela passava dias sem se apresentar ao trabalho. Até fugiu por 2 vezes e andava com más companhias que eram uma má influência para ela. Eu trazia-a sempre para casa, mas ela tentava fugir outra vez. Era por isso que tinha de fazer alguma coisa. Tinha de criar um lugar onde pudesse manter a Elisabeth, à força se necessário, afastada do mundo exterior. Josef Fritzl pediu uma licença para construir uma cave na casa da família em Amstetten. O pedido foi finalmente aprovado em 1983. Walter Lang, que foi casado por um breve período com Christine, irmã de Rosemary, foi abordado por Josef para tratar da construção. Esta é a primeira vez que ele fala do seu envolvimento. Eu fiz tudo do princípio ao fim. Não havia mais ninguém. Fui eu que construí tudo. Foi o Josef que decidiu a altura dos tetos. Foi ele que fez o projeto. Ninguém sabia que havia aqui uma masmorra. Ninguém sabia. Era agradável trabalhar com ele. E até nos divertimos. Quanto àquilo que ele fez, só posso dizer que é triste. É só o que se pode dizer. No dia 28 de agosto de 1984, Elisabeth desapareceu. Fritzl drogou-a com éter e emparedou-a na sua cave recém-transformada. Eu sabia que a Elisabeth não queria as coisas que eu lhe fazia. Sabia que estava a fazer-lhe mal, mas o impulso de finalmente provar o fruto proibido era forte demais. Era como um vício. Ela estava acorrentada à parede de onde ele só a soltava para a violar. Nos meses que se seguiram ao seu desaparecimento, Josef Fritzl começou a falar de uma seita que tinha levado a sua filha. A história foi corroborada por uma carta que chegou pouco depois do desaparecimento, supostamente escrita por Elisabeth. Querida mamãe, querido papá, decidi sair de casa para ser independente. Estou com pessoas que gostam de mim e estou bem. Por favor, não se preocupem comigo, nem venham à minha procura. A decisão é minha, a vida é minha. Por favor, digam a toda a família que os adoro.
Josef Leitner viveu na casa entre 1990 e 1994. O seu andar ficava diretamente acima da cave que era agora a casa de Elizabeth. Surgiram boatos de que ela se tinha unido a uma seita ou de que se tinha tornado prostituta na Holanda. Eram essas as histórias que circulavam. Nessa altura, depois da escola, não costumávamos ir para sítio nenhum. Por isso, não acreditei que a Elizabeth tivesse alguma coisa a ver com seitas, nem com drogas. Não acreditei nem por um segundo. Alfred Dubanovsky, um outro amigo da escola de Elizabeth, também alugou um quarto na casa da família, na altura em que Elizabeth desapareceu. Pensei porque teria fugido a Elizabeth. O Josef disse-me que era uma fé diferente, que eles sonhavam com uma fé diferente, que entravam para uma comunidade e que tinham uma maneira de pensar diferente. Era simples. E eu disse que por mim estava tudo bem, cada um sabe de si. Os inquilinos do prédio de Amstetten não tinham autorização para se aproximarem da cave nem da área do jardim até onde se estendia a cave. Ninguém sabia o que se passava naquela casa. Todos vivíamos uma vida normal. Não tínhamos autorização para entrar na cave, nem no jardim. Não era permitido tirar fotografias. Era essa a regra principal. Se a infringíssemos, éramos despejados. Tínhamos de aceitar. O Fritzl era o tipo de pessoa que respeitávamos sem fazer perguntas. Uma vez a porta estava aberta e eu pensei lá entrar. Mas decidi não fazer, pois a presença dele impunha respeito e eu tive algum receio. Eu só lhes expliquei que não deviam mexer na porta da masmorra, pois poderiam apanhar um choque elétrico e morrer. A cave da minha casa pertencia-me, só a mim. Era o meu reino, ao qual só eu tinha acesso. E ninguém teria ousado entrar no meu reino ou sequer perguntar-me o que eu lá fazia. Em 1993, Lisa, com 9 meses, foi encontrada junto à casa da família com uma carta supostamente de Elizabeth afirmando que não podia tomar conta da criança. Foi o primeiro de 3 bebés de Elizabeth que viriam a ser criados à superfície por Rosemary na casa da família. Queridos pais, entregue-vos a minha filhinha Lisa. Cuidem bem dela. Devem estar a pensar porque é que só agora têm notícias minhas, principalmente porque esta carta vai acompanhada de uma surpresa humana. Amamentei-a durante 6 meses e meio. Agora só bebe leite pelo biberão e come tudo o resto à colher. Não tenho condições para cuidar dela. Espero que não vos dê muito trabalho. A primeira das crianças, a Lisa, vinha com uma carta. Ela dizia que estava bem e para não a procurarem. Mas que história era aquela? O mais horrível era ver as crianças depositadas à porta, uma após outra. Uma das crianças foi lá deixada quando eu lá vivia. Era horrível, toda a gente culpava a Elizabeth. Que espécie de pessoa era ela? Como podia uma mãe fazer tal coisa? Em 1994, outro bebê, Mónica, foi deixado à porta de casa da família. Os melhores amigos de Josef, Paul O'Hara e a sua namorada Andrea Schmidt receberam um telefonema enfurecido de Josef em 1996 quando um terceiro bebê, Alexander, foi deixado à porta.
O Youssef disse-me que ele tinha deixado um terceiro bebê à porta, ao que eu respondi que não era possível. Ele disse que lá tinha deixado mais um bebê e que dessa vez era um rapaz. Eu disse-lhe que aquilo tinha de acabar, ou ainda acabava com um jardim de infância inteiro. Para os inquilinos que alugavam quartos na casa da família Fritzl, a vida continuava como normalmente. Eu tinha muitas festas em minha casa. Convidava amigos e vizinhos. Os nossos vizinhos estavam sempre a visitar-nos e costumávamos divertir-nos. Estas imagens nunca antes vistas mostram uma festa na casa de Leitner diretamente acima da cave. Agora estou sempre a pensar no que se passaria lá embaixo. Se eu soubesse que enquanto nós estávamos na farra lá em cima, havia gente trancada lá embaixo há tanto tempo, em retrospectiva é extremamente frustrante. São coisas que ainda hoje me deprimem. Sam, o cão de Leitner, ladrava e arranhava o chão da casa quando estava sozinho com o dono. O Sam era um cão muito calmo e bem comportado. Por que é que rosnava para o chão quando eu estava a ver televisão às 2, 3 da manhã? Quando tudo estava em silêncio. Se não era nenhum vizinho a entrar em casa, nem ninguém lá fora no jardim, ele estava sempre deitado no chão, a rosnar e à escuta. Estava sempre a olhar para o chão. Agora sei porquê. Alguns dos inquilinos começavam a desconfiar de que algo não estava bem na casa dos Fritzl. Eu perguntei ao Sr. Fritzl que pancadas eram aquelas. Aquilo incomodava-me. Ele disse que era o aquecimento a gás, que tinham posto uma caldeira nova e era isso que fazia o barulho. Claro que não acreditei. Não conto em tudo o que me dizem. Na casa onde esse crime se desenvolveu, viveram cerca de 100 pessoas ao longo de 24 anos. Sabemos que houve gente a viver nos andares por cima da cave. Ninguém viu ou ouviu nada. Ninguém. No dia 28 de abril de 1996, Elizabeth deu à luz os gêmeos Alexander e Michael. Michael morreu passados 3 dias. Elizabeth afirma que Joseph queimou o corpo do bebê na fornalha da casa e espalhou as cinzas no jardim. Em 1998, Paul O'Hara e Joseph Fritzl foram à Tailândia numas férias de 4 semanas. Nessa altura, já Elizabeth vivia debaixo da terra há 15 anos e tinha dado à luz 7 vezes na cave, sozinha. Foram umas ótimas férias à beira-mar. Fomos a todo lado, às ilhas, a Bangkok. Fizemos montes de coisas.
Não, não, não. Queres experimentar? Então tenho de ir buscar a câmara outra vez. Imagine a receber uma mensagem e a rir-se. Enquanto as crianças estavam trancadas na cave. É inacreditável. Parece anedota. Penso no que iria naquela cabeça. Para ir de férias e receber mensagens enquanto as crianças estavam fechadas. Veem? Até se está a rir. Não percebo. Eu teria outro tipo de pensamentos. Sim, isto é típico do Fritzl, o formato da boca. Tinha sempre um sorriso cínico, como se dissesse que não havia nada a fazer, mas não era grave. Andámos pelo mercado. Eu disse ao Sepp para comprar um presente para os miúdos, para os pequenitos. Mas ele disse que não precisava de nada. O que foi que ele disse? Eu também lhe disse para comprar qualquer coisa à Rosemary, mas ele disse que não sabia o que lhe havia de comprar, pois ela tinha tudo aquilo de que precisava. Sim, foi isso mesmo. E depois dirigiu-se àquele vestido. Eu estava a filmar. Neste vídeo de férias nunca antes visto, Paul apanhou Joseph a comprar um vestido que era claramente pequeno demais para a mulher, Rosemary. No mercado há de tudo. Camisas, roupa interior, vestidos. Ele pediu ao empregado que lhe mostrasse um vestido para... A namorada. Não era para a Rosemary, pois não lhe serviria. Depois viu-me e disse-me para desligar a câmara, pois ninguém precisava de ver aquilo. Eu disse-lhe que ninguém veria, que ia apagar aquilo e estava só a filmar os produtos. Ele disse que não era para a Rosemary, que era para